Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Estamos na terceira semana da nossa campanha Eu Sou o que a Bíblia Diz Quem Sou. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a história de Mical. Falamos da história de várias mulheres da Bíblia, creio que vocês conhecem sobre Mical, mas eu vou resumir um pouquinho para vocês sobre a história dela. Ela foi a primeira esposa do rei Davi. Mas antes dela se casar com Davi, Saul prometeu a primeira filha dele para ele. Mas quando eles iriam se casar, ele desistiu dessa ideia. Mical, ela amava demais o rei Davi. E Saul então ele descobriu que Mical amava o Davi. Saul ele queria destruir Davi. E por isso ele aproveitou essa oportunidade que Mical amava ele e resolveu então dar Mical para se casar com Davi. Ele propõe então um novo acordo a Davi. Se ele trouxesse 100 prepúcios dos filisteus, ele então daria a filha dele. Deus ele era com Davi, sempre foi com Davi. Davi ele foi vitorioso e ao invés de 100 ele trouxe 200 prepúcios. Saul então ele teve inveja, muita inveja de Davi e ele ainda quis matá-lo. Por isso ele arquitetou um plano para matar o rei Davi. Mas Mical amava demais o seu marido e por isso ela inventou que Davi estava muito doente. Mas Saul não acreditou. Ele desejava demais matar Davi e ele pediu que ele, mesmo na cama, mesmo doente, os guardas levassem a si mesmo para que ele matasse. Mical então resolve ajudar o seu marido e aí Davi ele foge pela janela e some. Mas Mical, ela não foi junto com ele. Davi, ele foi sozinho. Davi, ele passou muito tempo fora. E aí, quando ele voltou, ele estabeleceu o seu reinado em Israel. Então, ele já era o rei de Judá. Ele exige que Mical voltasse para ele e fosse ser a sua esposa. Mas Mical, ela já estava casada com outro homem, Paltiel. Ela já havia formado uma outra família e ela não queria voltar, mas Davi não teve jeito, Davi fez que ela voltasse para ele. A Bíblia diz que o seu marido levou Mical para Davi chorando muito, né? E Mical então ela volta para o seu marido. Mas quando Mical ela volta para o seu marido, ela já não era mais aquela mulher do início da história, aquela mulher que amava o seu marido, que fazia de tudo para ajudar ele. Mical, ela retorna uma mulher amargurada, uma mulher muito aprisionada de coração, triste. No livro de 2 Samuel, no capítulo 6, a partir do versículo 14, diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho, e assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e som de trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou de seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje os olhos das servas e dos servos, como sem pejo o descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu, a mim, antes de teu pai e toda a sua casa, mando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então esse versículo nos mostra o ressentimento de Mical. Como Mical ela se tornou então uma mulher amargurada. E nesse final aí do versículo nós podemos ver que o Senhor diz o quê? Que Mical ela nunca teve filhos até o dia de sua morte. Quantas mulheres se tornam assim amarguradas, assim como Mical ela se tornou? Mulheres que não conseguem chamar a presença de Deus para dentro da sua casa,
mulheres que não conseguem se alegrar junto com as vitórias de seus maridos. Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como mulher? Nós temos o papel de chamar a presença de Deus para dentro da nossa casa, de levarmos os nossos filhos até a presença do Senhor, de abençoar o nosso marido, de abençoar os nossos filhos. Esse é o nosso papel como mulheres. Muitas das vezes nós também não estamos bem, né? Mas se buscarmos do Senhor, o Senhor ele nos dá sabedoria, o Senhor ele nos dá alegria, Ele nos ensina como cuidar do nosso lar. Esse é o nosso papel, né? E hoje eu quero deixar para vocês uma pergunta. Por que o amor entre Davi e Mical não foi o suficientemente forte para manter o lar deles feliz? Será que o amor é tudo? Será que o amor é realmente suficiente para ter um lar harmonioso? Muitas das vezes não. Nós vemos aí pessoas casando e descasando, dizendo que ama. E na verdade não existe amor, né? Então, hoje eu quero que você responda para você mesma. Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você pense, analise e responda para você mesmo. Como tem sido dentro do seu lar? Como que você tem chamado a presença de Deus para sua casa? Será que você tem chamado a presença de Deus para sua casa? Você tem abençoado seu marido, seus filhos? Se a resposta for não, eu te convido hoje a chamar a presença de Deus para dentro do seu lar. Eu te convido hoje a buscar a Deus dentro da sua casa. Te convido hoje a chamar o Senhor para te ensinar a ser uma mulher sábia, uma mulher que ame o seu marido, uma mulher que ame os seus filhos. Se você tem sido essa mulher amargurada assim como Mical era, eu te convido hoje a largar essa amargura e buscar ao Senhor. E pedir ao Senhor que te dê ânimo, que te dê olhos de alegria e que te ensine a cuidar da sua casa. Um grande beijo, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.